apresentado na manhã desta sexta-feira no Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras o Orçamento Torriense para 2026, num valor de aproximadamente 116 milhões de euros. Nós não temos por hábito fazer muitas conferências de imprensa, iremos fazer algumas durante este mandato e este é um dos nossos compromissos, ou seja, tenho aqui ao meu lado o Sr. Vereador Rui Estrela, que na altura estava na bancada dos Unidos na Assembleia Municipal, e sempre defendemos que o orçamento e as contas deveriam ter uma explicação simples para que as pessoas percebam as grandes rubricas e onde é que se gasta o dinheiro que é público e as receitas que o município tem. O grande objetivo é de facto explicar o orçamento que foi aprovado por maioria na Assembleia Municipal e que todos vocês sabem que é público. O orçamento é cerca de 116 milhões de euros, 115,96 milhões de euros. Portanto, este é o orçamento exato, o valor do orçamento, são 115.961.550 euros. Quem assistiu à Assembleia Municipal já sabe como é que ele foi feito, ou seja, por norma um orçamento é feito da seguinte forma: há compromissos assumidos num plano plurianual de investimentos para vários anos, 2026, 2027, e depois há as despesas correntes e despesas de capital que dizem respeito ao próprio ano. E aquilo que se pediu aos serviços, até porque, como vocês sabem, nós tomámos posse praticamente em novembro, foi no dia 25 de outubro de 2025, e não tivemos, obviamente, tempo para preparar o orçamento da forma como nós pretendíamos. Mas faz-se sempre este exercício. Compromissos assumidos, custos normais de funcionamento e depois o que sobra, aí sim, vamos ver o que é que podemos fazer a nível de investimento. E ao pedirmos isto aos serviços, o que aconteceu foi que, dentro destes valores de 116 milhões que aqui estão, sobrou 200 e qualquer coisa mil euros, ok? E obviamente com 200 e qualquer coisa mil euros nós não teríamos nenhum atrevimento para colocar alguns projetos que nós temos. O que é que vai acontecer agora? Existe de facto, e a Câmara, e sempre dissemos que a Câmara está bem financeiramente, felizmente, há aqui algumas rubricas e algo que nós temos que ter aqui um trabalho de longo prazo para tentar recuperar e transformar aquilo que é corrente em investimento. É um trabalho que não se faz de um dia para o outro, mas sempre tivemos este cuidado de acompanhar este processo e dissemos que queremos tudo no Orçamento de 2026 exatamente como é. Ou seja, os custos, se a iluminação pública custa X, tem que lá estar o valor. Se os recursos humanos custam X, tem que lá estar o valor. Portanto, o valor exato. E neste somatório sobrou este valor que eu vos estou a dizer. Vai haver um saldo de gerência agora, em fevereiro, terá um valor entre os 8 e os 10 milhões de euros, e aí sim, em fevereiro, podemos chamar o que entendermos, vamos fazer uma grande revisão, mas pode ser um orçamento retificativo, por exemplo, que é o que costumam fazer na Assembleia da República, e aí sim colocamos uma série de valores e já de projetos que são nossos também, e de reforço de alguns, para que possamos já, a partir de fevereiro, a partir de março, começarmos então a colocar projetos que já são compromissos nossos para este mandato. Portanto, em relação às receitas, aquilo que seria importante de uma forma simples explicar às pessoas são que as receitas principais do nosso orçamento para 2026 são estas que aqui estão. Estes impostos, mais ou menos os impostos que recebemos, impostos diretos, depois já lá vamos mais especificamente, cerca de 32 milhões de euros de impostos. Temos 14,5 milhões de euros de empréstimo, onde uma grande parte vai também para a variante que vai ser construída. Há fundos nacionais que nos chegam a cerca de 30,7 milhões de euros. A venda de bens e serviços, já vão perceber o que é que está aqui em causa, são cerca de 2,5 milhões. Fundos do Orçamento de Estado que as câmaras recebem diretamente, a Câmara de Torres recebe cerca de 20,4 milhões. Temos aqui um valor de fundos comunitários entre PRR e outros fundos de 23,5 milhões de euros. E aqui um fundo de financiamento de descentralização, que já vamos ver mais tarde, que ainda é um bocadinho deficitário, de 12,9 milhões de euros, cerca de 13 milhões de euros. Mas as principais despesas do município. O município vai ter um investimento significativo em 2026, são cerca de 37,7 milhões de euros. Já vamos ver quais são os investimentos principais do município, mas, como percebem aquilo que eu disse há pouco, começamos a ter aqui rubricas demasiado pesadas no orçamento, onde começamos com as despesas com pessoal. Ou seja, nós defendemos isto, nós sempre dissemos isto, mesmo antes das eleições, e falávamos nisso e continuamos a dizer. E existe um peso muito significativo a nível de recursos humanos na autarquia. Estamos a falar de 33 milhões de euros e como a dimensão é tão grande, qualquer pequeno aumento que exista todos os anos, obviamente que isto vai disparar completamente. Ou seja, para vocês perceberem, em 2005, uma altura que eu tenho conhecimento, porque também aqui estava, nós tínhamos cerca de 630 trabalhadores
e 10 avançados. Hoje temos 1.300 trabalhadores, 1.305 trabalhadores, mais 80 avançados. Ou seja, mais do dobro que existia, perdão, início de 2005 a 2016. Em 2005 tínhamos 700 trabalhadores, passámos para 630. E é mais do dobro que existia há 9 anos. Ora, é um peso muito grande, sabemos que houve delegação de competências e sabemos que cerca de 300 pessoas entraram para os quadros da autarquia porque vieram do Estado e o Estado paga esse valor à autarquia, mas 1.300 pessoas com 86 anos é de facto um peso muito grande e tem que haver aqui um investimento forte na capacitação interna das pessoas, na formação, para internamente, à medida que as pessoas se vão formando e à medida que vão saindo, que possamos internamente alocar pessoas de determinadas áreas noutras áreas. Ou seja, haver aqui uma deslocação interna de recursos para nos permitir ir equilibrando este valor. Este valor nunca vai ser equilibrado nos próximos anos. Isto tem que haver um trabalho de base feito já, para que daqui a uns anos possamos ter esse retorno. Dou o exemplo, 2005 tínhamos 700 trabalhadores, 2016, 11 anos depois, tínhamos 630, uma redução de 70 pessoas e a Câmara sempre teve a crescer a nível de serviços. Ou foi um trabalho de base de reafetação, de capacitação, para que as pessoas pudessem ter mais e haver uma rentabilidade muito maior, obviamente. Porquê? Porque cada dinheiro que se poupa a nível de despesa corrente é dinheiro que fazemos a nível de investimento. E se nós temos um peso muito grande a nível de despesas correntes, qualquer dia ficamos um pouco castrados e sabemos nós que, sendo o município um prestador de serviços, obviamente que é também um canal fortíssimo de investimento no Conselho e quanto mais dinheiro tivermos para investimento, obviamente será melhor para todos. Depois há todo o funcionamento da máquina da Câmara, que são de bens e serviços, transferências de correntes, transferências de capital, que depois já vamos ver mais à frente um bocadinho da sua separação, mas que são valores muito grandes e muitos deles, obviamente, que são inclusive investimentos de correntes, mas que para nós transformam-se em capital, porque estamos a investir em capital humano e é importante, nomeadamente para as associações nossas parceiras neste Conselho. Aqui estão os principais investimentos, ou seja, valores que estão definidos para este ano. 9 milhões para a área empresarial e, como todos já sabem, a estrada tem que ficar concluída este verão, assim temos essa expectativa. Ainda há pouco tive uma reunião com a empresa que vamos cumprir os prazos que estão definidos. Não é fácil, mas vamos tentar cumprir à risca o prazo definido. Depois, os tais imóveis que nós temos adquiridos na autarquia para reabilitar e para a parte da construção de valores para arrendamento e de custos acessíveis. Depois, as 2 escolas que estão já em execução, lá dos Cunhados ainda falta que recebeu um ou outro pormenor, mas a escola do Sar já entrou em execução. Estamos a falar aqui de cerca de 8 milhões de euros para estas 2 escolas só para este ano. Depois, a tal escola que está a ser remodelada lá em baixo, onde eram os antigos SMAs, 3 milhões de euros. As unidades de saúde da Rua Unidade dos Cunhados, que são 2 investimentos PRR, têm uma sua conclusão para este ano, que era urgentíssimo concluirmos para não termos problemas depois na recepção dos fundos. E depois, os tais imóveis, a construção de grandes reparações de arruamentos, por aqui são rubricas depois que têm muita coisa incluída, de pequenos aterramentos que estão previstos para 2026. O plano está a ser agora praticamente concluído. Depois os 2 grandes investimentos também têm a ver com o aqueduto, finalmente vamos entrar em obras este ano, da valorização do aqueduto e da arriba da Assenta, o grande investimento que vamos fazer este ano também naquela zona, para também estarmos todos tranquilos a nível de consolidação das arribas e para que possamos também, dentro de em breve, conseguirmos fomentar um pouco e conseguirmos ver se o Porto da Assenta começa a ganhar vida. A separação um pouco daquilo que falámos há pouco, há aqui algo que é importante também percebermos, lá está, alimentação, géneros para confeccionar, aquilo são as refeições escolares e que passa, portanto, por todas as escolas deste Conselho, depois estudos e parceiros e projetos e tudo coisas afetas que nós temos, para além dos projetos, depois o acompanhamento das próprias obras, onde aqui se destaca largamente o grande projeto que existe lá em cima do Campus de Medicina de Lisboa, cerca de 800 mil euros, portanto, depois aqui projetos de acompanhamento e discussão daquele grande projeto que para nós será estruturante para o Conselho. Depois temos uma série de honorários, de cachés, de valores, de venças que existem neste momento. Serviços de limpeza, às vezes podem pensar, não, 1,4 milhões de euros de serviço de limpeza para todos os edifícios que a Câmara Municipal tem e outros serviços que a Câmara tem, trabalhos especializados. Gastamos, isto acho que é importante as pessoas perceberem, gasta-se 1 milhão de euros de eletricidade nos edifícios públicos da Câmara Municipal, as escolas, tudo isto são 1 milhão de euros que custa à Câmara Municipal, conservação de bens são coisa normal, estoque tudo bem, iluminação pública, que é algo que é interessante, as pessoas saberem que gastamos de iluminação pública 800 mil euros, mais outro projeto que está um bocadinho separado entre a redes, EDP, e
Oeste LED, quando nós transformamos determinadas zonas com iluminação LED, foi um projeto também através da Oeste de Cime. Portanto, os dois juntos gastamos cerca de 1,3 milhões de euros de iluminação pública, mas por outro lado, uma vez que damos a concessão à EDP, a Câmara recebe aqui 3 milhões de euros, ou seja, aqui há um superávit da parte da Câmara, nós conseguimos isso, porque houve uma redução significativa de consumos, nomeadamente quando se implementou o sistema LED, e as outras câmaras também têm, do Oeste também todas seguiram este caminho, e penso, não conheço as contas das outras câmaras, mas desde que houve esse investimento, houve aqui uma redução de facto de consumos, e entre o deve e o haver, as câmaras, nesse caso a nossa, pelo menos, têm mais receita do que propriamente despesa. Depois aqui há algumas transferências correntes, e é aqui que vocês se percebe claramente que transferimos 6,39 milhões de euros para as freguesias. Há aqui uma aposta clara da nossa parte relativamente às freguesias, porque queremos dar mais competências, ou seja, nós fizemos cerca de 4 milhões de euros de delegação de competências para as freguesias para este ano, o aumento de 10%, é algo que nós temos que rever, porque as freguesias são nossas parceiras, o nosso braço armado no território, e há muitas competências, limpeza de igrejas e valetas, jardins, tudo isso está delegado nas freguesias. Em breve teremos uma reunião, penso que ainda em janeiro, com todos os seus projetos, vamos começar a discutir, já no princípio do ano, projetos que possam, algumas delas, receber delegações de competências da Câmara Municipal. Nós estamos disponíveis, inclusive, para dar o retorno financeiro às freguesias, para que elas autonomamente, uma vez que o que fascina um pouco o poder local é a proximidade das pessoas, nós estamos no território, mas as freguesias são um braço armado mais ainda próximo das pessoas. E se tiverem mais competências e se as quiserem aceitar, será muito mais fácil de resolver o problema às pessoas. Estamos a falar aqui da Oeste de Cime no valor de 2,19 milhões de euros que se transfere para o Oeste de Cime. Isto tem a ver com aquilo que vocês antigamente se chamava dos espaços escolares e que hoje está tudo englobado, que tem o transporte gratuito, quer de todas as pessoas dentro deste território, quer também da parte escolar. A Câmara gasta cerca de 2 milhões de euros neste valor para fazer com que toda a gente dentro do nosso território e dos territórios adjacentes que fazem parte da Oeste de Cime se possa andar gratuitamente de transportes públicos. Depois penso que sejam, aquilo são instituições, o valor de 4 milhões são para as associações, ou seja, aqui é um valor significativo que nós temos com todas as instituições do nosso concelho, desde as desportivas, a parte social, tudo, acordos da parte da educação, da parte do desporto, é um valor que está previsto transferir para as associações de enriquecimento curricular, como vem, são 4 milhões de euros com as parcerias que nós temos aqui na Câmara Municipal. Há também aqui os valores que se destinam a transferir para a empresa municipal Promo Torres, parte da gestão do mercado, parte dos eventos. Como sabem, nós delegou-se na Promo Torres uma série de eventos, começando pelo Ocean Spirit, pelas festas da cidade, e uma série de outros eventos que estão na Promo Torres. Nós, como sabem, estamos num processo ainda nem fez 3 meses que estamos no Executivo, nós estamos num processo de avaliação interna, quer Câmara, quer SEMAS, quer Promo Torres. Queremos definir o organigrama até fevereiro, entre fevereiro e abril são os prazos que nós demos a nós próprios, cerca de 6 meses no máximo, para colocarmos estas 3 organizações a trabalhar da forma como nós queremos. Novos concursos, em alguns casos alteração de desvias, é algo que nós estamos a fazer internamente, a avaliar, a ouvir todos, porque para nós é importante, para depois tomarmos as melhores decisões e a melhor medida nestas 3 organizações, Câmara, SEMAS e Promo Torres. Nós não estamos aqui a apresentar, se calhar faremos em maio, quando fecharmos as contas, quer da Câmara, quer do SEMAS, quer da Promo Torres, uma nova apresentação também das contas, que eu prefiro sempre apresentar contas do propriamente orçamento. O orçamento é uma previsão, as contas é o que efetivamente se gastou nestas 3 entidades, e espero em maio apresentar as 3. Sendo certo que a Promo Torres é uma coisa muito específica que tem a ver com mobilidade e a ver com eventos, os SEMAS, água, saneamento e requisitos urbanos. Portanto, são coisas muito mais específicas. A Câmara é, de facto, um universo muito maior e com uma dimensão completamente diferente das outras 2 instituições. Só que uma coisa que é interessante, que esta análise comparativa, que tem a ver com a descentralização de competências do município e tudo que vem da parte do Estado. Como vocês conseguem ver, só para perceberem, a saúde e a ação social, as coisas estão mais ou menos equilibradas, porque aquilo que se recebe e aquilo que se gasta não foge muito aquilo. Mas na educação, embora aquele valor que ali está, estamos a falar de cerca de 6 milhões de euros de diferença daquilo que a Câmara recebe e aquilo que a Câmara gasta, há aqui despesas que a Câmara assume que são dela, para prestar um melhor serviço, para ter mais auxiliares, para poder prestar um melhor serviço à população.
entre aquilo que em 2019 e 2020 a Câmara recebeu de delegação de competências e aquilo que gasta e aquilo que recebe, há aqui um déficit que nós temos que comatar, e é isso que nós temos agora também. Vamos fazer agora em breve um ofício para o Ministério da Educação para que se possa ir, depois de 2 anos, anualmente, monitorizando aquilo que se gasta e aquilo que se recebe, porque começamos a ver aqui uma decalagem significativa entre aquilo que a Câmara gasta em educação e aquilo que recebe. É lógico que é um investimento nas nossas crianças, nunca iremos cortar nada, independentemente da Câmara gastar mais que aquilo que recebe, iremos sempre, obviamente, valorizar e fazer tudo aquilo que for possível para dar as melhores condições a todos, mas há aqui um déficit que é preciso colmatar e é algo que temos que lutar para que, quando há descentralizações de competências, como nós queremos fazer para nós, para as nossas juntas de freguesia, serem sempre ressarcidas do valor que vão gastar, também queremos que o Estado, a nós, nos dê o valor do qual te transferiu e se comprometeu connosco. Pedro, essencialmente penso que é isto que vos queríamos dizer. Gostaria também de vos dizer que, como disse há pouco, em maio, depois de em abril as contas serem submetidas à aprovação na Assembleia Municipal, queremos fazer a mesma coisa, porque todos os anos queremos prestar contas. E este é um compromisso que, para nós, é essencial. Já perceberam que o nosso projeto de freguesia de Chefe de Concelho está a dar os seus frutos, ouvimos as pessoas, ainda agora na Maceira tivemos mais de 100 pessoas presentes na sessão que fizemos para ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer sobre a sua freguesia, os problemas, as coisas que estão bem, o investimento que queriam ver lá feito, e vamos abertamente no dia 31 de janeiro dizer às pessoas aquilo que vamos fazer nos próximos 2 anos na Maceira, aquilo que não vamos fazer concretamente, para sermos frontais e as pessoas saberem aquilo que contam. É esse o nosso projeto, é essa a nossa forma de governação, é isto que nós temos que trazer de novo para a governação em Torres Vedras. E por isso é que também estamos a fazer esta conferência de imprensa, para as pessoas, dentro do que vocês depois vão receber esta apresentação, um resumo para os números baterem todos certos e para não haver a informação que vão dar aos torrienses, para que as pessoas saibam de uma forma geral e daquilo que é mais importante, onde é que o dinheiro dos impostos que todos pagam, onde é que ele é investido, que receitas é que temos, que despesas é que temos, o que custa manter um concelho com a dimensão que Torres Vedras tem. Nunca nos podemos esquecer que Torres Vedras é o concelho, em termos de área, que é o maior do distrito de Lisboa, muito maior que Lisboa, maior que Oeiras, maior que Cascais, em termos de dimensão. E isso é bom em termos de qualidade de vida. Porquê? Porque temos um concelho muito disperso e não há muita concentração de pessoas, mas por outro lado é um concelho que tem uma despesa acrescida face à dimensão que tem, aos alcatramentos que são precisos fazer, aos investimentos que são necessários fazer para chegar mais longe. Portanto, temos que ter este peso e não temos depois a dimensão populacional de receitas, obviamente, que estes grandes municípios têm. É mais fácil, na minha entendimento, de gerir um concelho como Oeiras ou como Cascais, que tem uma dimensão populacional enorme e que tem um território muito mais pequeno do que propriamente um concelho como o nosso, que tem uma dimensão enorme e infraestruturas significativas para que, quando nós estamos a recuperar uma estrada, sabemos que aquela estrada que recuperámos há 10 anos já está precisando de uma nova intervenção. E também queremos mudar um bocadinho o paradigma disto, porque preferimos, já falámos sobre isto, fazer alcatroamentos que custem um pouco mais, mas que sejam estradas feitas como deve ser, com valetas e com o escoamento necessário, do que propriamente dar atrás do prejuízo, correr sempre para fazer mais rápido alguns alcatroamentos e depois, passados uns tempos, as estradas continuam, a duração, obviamente, será muito menor. Era isto que nós tínhamos a dizer, estamos abertos. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.